Agora, quando é açúcar, por exemplo, assim, eu estou orando aqui e digo, Senhor Deus, tem misericórdia da irmã Rose, que ela está pensando disso, eu estou orando com açúcar, suplicando para ela, eu estou suplicando para outra pessoa, para mim eu estou pedindo, e para outra pessoa eu estou suplicando, é açúcar. Agora, quando eu faço a oração por súplica assim, orei com os amigos, eu supliquei, agora eu agradeço, Senhor Deus, muito obrigado pela vitória, agora eu já recebi essa bênção, muito obrigado, quer dizer, você já recebeu, mas como eu recebi isso, eu estou sofrendo aí, mas a Bíblia não diz lá no livro de Marcos 11, 24, quando orar, pedindo alguma coisa ao Senhor Deus, crente que já recebeu, não você vai ter não, já recebeu, você está com aquilo ali, Deus já deu aquilo para você, agora você tem que fazer a sua parte. Por exemplo assim, eu já tenho falado diversas vezes que arroz é muito bom para comer, mas para começar desde a plantação dele, você tem que clarear o mato, arrancar os tocos, tirar o cano, passar, gradear, plantar, para você chegar na sua casa, vai passar muito tempo. Mas depois que está feito o arroz, aí ainda falta duas coisas. Mas fumadeira para tirar, e um prato, eu acho que não tem. Uma coisinha simples de arroz. Então quando nós oramos, eu tenho que agradecer, já recebi, Senhor Deus, eu já recebi, isso é meu. Isso é que Deus faz. Veja a minha sua coisa, tem uma coisa interessante, que quando oramos a Deus, o assunto que aconteceu com o Cornélio, estava no diário da porta, quando veio o assunto do Cornélio, o Cornélio orou, a oração dele, o anjo veio lá, e Deus estava atendendo com a oração dele e falando que até as escolas da oração dele tinha chegado ao céu. Veio o anjo, vai vendo a coisa, se eu orar, uma oração tua ser tão sincera que veio o anjo falar com você. O anjo veio e falou: olha, Cornélio, a tua oração e as tuas irmãs chegaram ao céu, lá, falando para ele, para Cornélio. Mas agora você pega uma da gente da sua casa, lá na casa de Simão, o tutor de couro, tem Pedro, um cara chamado Pedro lá, que ele vai ensinar para você o que você vai fazer. Mas o homem que tinha recebido o anjo do céu precisava de que agora? De aprender. Ele precisava ter outro homem lá que sabia ensinar para ele o que ia fazer. Mas eu já morri, eu sei. Rapaz, você precisa aprender, ser humilde, aprender, rapaz. Você está sabendo? Mas o homem que tinha recebido os anjos do céu para aprender, mas disse: o que eu tenho que fazer, Senhor? Disse: manda chamar Pedro. E esse Pedro está na casa do outro Pedro chamado cobridor de couro. Lá, você vai lá. Chamou e ele veio. A oração do homem, com humildade. Aquele que era um homem centurião, tinha recebido o anjo do céu na casa dele, mas se humilhou, mandou os guardas piedosos ir lá chamar Pedro, para Pedro explicar para ele. Mas às vezes nós fazemos uma oração, ficamos tão soberbos que achamos que somos muito grandes, fica a oração do fariseu. E não adianta na nossa oração, porque nós não queremos dar ouvido para outra pessoa que Deus instruiu para ensinar, para que nós possamos aprender o que Deus tem para Deus. Para que nós aprendamos como é que vai decidir ao nosso Deus. Eu vou escutar os irmãos, escutar os irmãos, não, tem já tem tudo isso aí. Desse jeito a oração não pode, mas no passado ainda não tem nada, nem lá chegou a ter nada, trabalho. Devemos orar com oração, com simplicidade e com humildade. Deus quer abençoar todo mundo, mas aquele que chega a ele, com o coração sincero e falando: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha justiça, como estava em Lucas, como disse Isaías, eu não tenho nada para apresentar para o Senhor. Tudo que eu tenho, o Senhor não sabe. Tudo que eu tenho, o Senhor sabe. Está escrito que eu falei no Cornélio, no livro de Atos das Apóstolos. Atos das Apóstolos, 10, versículo 2 a 5. Morava em Cesareia um homem do nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente
visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E aí, o homem chamou um soldado piedoso. Ele não se orgulhou, não, estava lá agora. O homem que recebeu o morre na casa dele, estava lá agora, ele se humilhou, mandou chamar o Pedro, para o Pedro ensinar para ele. Pedro veio, ensinou, batizou aquela família dele. Mas no mesmo livro da foto, no capítulo 16, versículo 24 a 26, ele tem uma coisa dessa forma. Atos 16. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou do cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram solta a prisão de todos. Quando você está fazendo uma oração sincera, uma oração boa, que uma oração que você está fazendo, não para você se apresentar fazendo teatro, essa oração teatral, não. Oração com o coração sincero diante de Deus, não é para dizer, para ninguém ver que você está orando, não é para que tipo de coisa, não. Paulo e Silas estavam orando, quando oraram, tinha um bocado de incrédulo que estava lá preso, bandido, vagabundo, ladrão, teste do quadrão, estava lá preso. Quando Paulo orou, junto com Silas, o que aconteceu? Deu um terremoto, abriu a igreja, abriu a cadeia, abriu tudo, porque aí ficou todo mundo solto. Soltou todo mundo. A sua oração tem poder para soltar os pecadores. A sua oração tem poder para você orar e o povo ser curado. A sua oração tem poder para você fazer com que o povo se converta na busca de Jesus Cristo. Mas quando você orar com um coração sincero, aquele coração que não está reclamando de nada que acontece. Paulo tinha levado uma surra porque tinha tirado o espírito mal que tinha na moça, mandou que o espírito mal da moça saísse, que estava a moça pitonisa lá, que estava dando luto para os seus senhores. Paulo orou não, Paulo só mandou: sai dela o espírito maligno. E o espírito saiu, prenderam Paulo, levaram Paulo em cima e deram uma surra grande, 39 varadas nas costas, 40 menos 1, 39. Prenderam e o pé no casco lá no tronco, e fica aí preso. Depois o carcereiro, quando viu aquele outro, puxou a espada que matasse. Quando que matasse, Paulo falou lá: não faz isso não. Estamos todos nós aqui. O carcereiro ficou com medo, mas é possível, não saiu ninguém. Tudo era maluco, tudo ladrão, tudo aí segurado aí. Como é que saiu ninguém? Não saiu ninguém, está todo mundo aqui. Eu estou aqui no comando de tudo, Paulo tem falar. Estou aqui no comando de tudo, não sai ninguém. O carcereiro pediu uma lâmpada e entrou dentro de coisa para escutar aquele homem consagrado a Deus, um homem que estava orando com o coração puro. Depois de ter levado uma cacetada de uma coisa, ele não estava amaldiçoando o povo. Ele não estava falando que eu sofri injúria, que eu apanhei, eu estava fazendo a obra do Senhor, eu estava fazendo tua obra e agora você vê o que aconteceu comigo. Ele não estava falando isso não, ele estava cantando hino, louvando a Deus, e estava ainda glorificando o Senhor e orando. Aí aconteceu aquele grande terremoto, soltou todo mundo, até os presos, os bandidos, os vagabundos, tudo foi tudo solto. A nossa oração tem poder para isso, Senhor. A nossa oração é assim que Deus faz. Não é que nós somos bons, não, é porque Deus é misericordioso. Quando nós oramos com o coração puro, quando nós estamos orando para ver uma coisa, por exemplo, assim, eu lá vou contar, mas você não leva, quando eu estou contando, somente uma coisa, uma experiência assim, aconteceu. Lá eu estava em Juquitiba, as mulheres que moravam vizinhas, estavam vendo eu como curandeiro. Porque tudo que tinha, qualquer tipo de coisa, eu vivia lá em casa, eu com espelho na garganta, eu estava com febre, eu estava com dor de cabeça, eu estava tudo lá em casa, para orar por ele, para ele sarar. Deus curava todos. Curou lá de casa naquela mesma época, curou até Isaías,
labirintita aqui. Pelo Isaías, quando já contou aqui para o povo aqui, curado de labirintita. Mas a oração que você está fazendo, você está esperando receber nada em troca. Nada em troca. Você não está orando porque o outro judiou de você, falou um bocado de coisa contra você, você orar, Senhor Deus, a mão do Senhor vai pesar sobre a vida. Isso é oração. A mão de Deus vai pesar sobre você, porque você está falando coisa. Isso é oração. Não, isso não é oração, não. Deus quer que você ore abençoando aquele que te maltratou, aquele que está judiando de você, abençoe ele. Abençoe ele que você vai ver uma coisa mudar para o seu lado e pro lado daquele camarada lá. Ah, mas o camarada, olha, acontece o seguinte. Muitas pessoas oram, mas oram errado. E eles dizem orar é muito e pedir muito e receber pouco, não sabe pedir. Ora muito e receber pouco, não sabe pedir. A oração é uma coisa importante. Sem você estudar a Escritura, você estudando ela. E se você não orar para Deus abençoar, que você entenda o que ela está falando, você pode orar todo mês, você pode ficar 2 vezes, 5 meses, 10 meses, tudo, mas você está orando com o coração, não está pedindo para Deus dar entendimento para você abrir seu entendimento para você aprender. Mas você não aprende. Ah, mas como é que você vai sair disso? Mas rapaz, você está vendo como é aquela coisa simples. Jesus Cristo começou a orar, o sangue dele transformou assim, o suor dentro do sangue. Ele não estava amaldiçoando o pessoal. Quando ele subiu lá na cruz, estava lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Ele não foi, o cara foi no destruiu todos eles, não. Aconteceu com o Estevão também, apedrejado, está aqui no livro de Atos dos Apóstolos também, meteram o pé dele, quebrando todinho. Pedro, capítulo 7, de Atos dos Apóstolos, não sei, acho que é 7, né? Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão foi apedrejado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, acho que está no versículo de 13 para frente, não sei se é o 13 para frente, está aqui. Ele disse: Senhor, não importa esse povo, esse pecado não. Perdoa eles, Estevão, sendo apedrejado. Não sei, o versículo está no versículo 13, está aqui, não sei. É Atos dos Apóstolos 7, capítulo 7. Já pegou o dele? Vamos ver o que está falando. Versículo que não achou. Capítulo 7, versículo 60. A dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. 16. Então, ajoelhando-se e clamou em alta voz: Senhor, não restitui esse pecado, com essas palavras adormeceu. O Estevão sendo apedrejado, rapaz. Uma pessoa está orando cheio. Ninguém podia resistir ele. Esse capítulo dele conta a história. Ninguém podia resistir Estevão com a mensagem que ele trazia para o povo. O cara discutia. Um sermão muito lindo, né? Então, aí pô, todo mundo discutindo, o cara ajudava todo mundo contra ele para inventar fato testemunho contra ele. Pensa que ele ficou chateado com alguma coisa, ele disse: eu estou vendo agora no versículo antes, eu estou vendo a Jerusalém aberta, o filho do homem lá, sentado à direita de Deus, apedreja ele, medo pelo no cabo que estava blasfemando. E ele disse: olha, Pai, não importa esse pecado desse povo não, porque eles não sabem as coisas. Isso é oração sincera. Ah, mas ele fez isso comigo, eu não vou nem chamar ele, não quero nem conversa com ele. Isso é crente. Isso é crente, não evangélico. Não é crente, mas é evangélico. Estevão seguiu o exemplo de Jesus, né? Que Jesus falou assim: perdoa porque não sabe o que faz. Aí que está, Estevão seguiu, quer dizer, então é o seguinte: nós queremos, Estevão não era homem, Jesus Cristo estava com homem, Estevão estava com homem, então é o seguinte: Jesus Cristo, quando fez aquela oração, não era oração teatral, não. Quando Estevão fez essa oração, não era oração teatral, não. Era oração sincera, oração sincera. Mas às vezes nós oramos como queremos receber hoje. Jesus Cristo, depois de fazer aquela oração que a gota do sangue caiu no chão, no suor caiu com gota do sangue, o que ele recebeu, meus irmãos? O que ele recebeu? Foi preso.
Ele recebeu os guardas que chegaram para prender ele, rapaz, aqui está preso. Quem é? Está procurando quem é? Jesus Cristo. Disse, caiu todo mundo. Foi aí, Jesus dizia, de jeito assim, eu não vou salvar esse povo não. Porque eu vim foi para salvar, não para destruir. Se com o meu poder estiver aqui, destrói todo mundo. Então, se esvaziou do poder e disse, a quem está procurando mesmo? Jesus disse, sou eu, já me esposei que sou eu, aí eles conseguiram prender. Mas se ele tivesse com poder, ele batia em cima dele, carreguei todo mundo morto para lá, não tinha salvação. Veja como é que é se esvaziar de si para a oração funcionar. Às vezes nós não fazemos isso não, irmão. Nós aceitamos que todo mundo, por exemplo assim, às vezes eu e você e outros nós, todos os seres humanos, queremos salvar o mundo inteiro e perdemos nós. Porque às vezes somos grosseiros com eles. Qualquer coisinha a gente vai ficar magoado mesmo, triste, magoado com aquela pessoa. E é magoado com aquele tipo de coisa, nós quer ganhar os outros e pega o nosso. Não é para isso não, para não gritar aquele tipo de coisa, pai, pega, porque ele não está sabendo o que faz. Se ele soubesse o que fazia, eu estou avisando para ele, mas ele não está sabendo o que faz. Continue orando. Continue agradecendo a Deus, porque Deus tem o poder de transformar a nossa vida para uma coisa melhor. Mas às vezes não fazemos isso não. Não fazemos não. Tenho certeza disso não. Eu não sei que hora é. É expressão. Vou falar um pouquinho. Meus irmãos, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 15, versículo